E aí, camaleão? Então, só bom? Eu sou o Andros Maximino. E eu sou Victor Magrini. E tá começando mais um Podcaco, o podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. E hoje, nesse programa, estamos com a Flávia Fontana. Ela que é estudante do último período da Faculdade de Psicologia aqui de São Caetano do Sul. E aí, tudo bom, Flávia? Conta galera, um pouquinho aí tudo bom? sobre você, quem você é, seu currículo e tudo mais. Então, como vocês falaram, eu tô no último semestre de Psicologia. Eu também faço pós-graduação em intervenções multidisciplinares para dependências tecnológicas na Universidade de Caxias do Sul. E eu também sou formada em publicidade, eu sou pesquisadora e palestrante de cyberpsicologias. E é isso, eu agradeço muito o convite de vocês. Hoje que é um tema muito importante, né? Que a gente ainda está em setembro, né? Então, nós estamos no Setembro Amarelo. Então, a gente trouxe você aqui, né? Com uma grande honra para nós, inclusive, para a gente falar um pouquinho mais sobre conteúdo que é muito relevante, importante para nós, de comunicação, mas para todo mundo, né? E aí, já pegando o gancho do meu amigo Vitor, conta um pouquinho aí pra gente sobre o que é o Setembro Amarelo, como ele funciona e a que se refere. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Mas eu gosto de trazer algumas outras ideias sobre isso, porque, na verdade, não é sobre apenas como o que fazer para prevenir e coisa e tal. É para a gente falar sobre. Porque existe um tabu de que a gente não pode ou não deve falar sobre suicídio. E, na verdade, isso está errado. A gente deve falar sim, justamente para ele deixar de ser tabu e a gente encarar isso porque é um fenômeno que, de fato, acontece e atravessa tantas pessoas, né? Tem ocorrido mais durante esse tempo, durante esse período que a gente está Sim, tendo? principalmente por conta da pandemia e, com certeza, questões do nosso governo. Teve um grande aumento da taxa de suicídio, não apenas em adultos, a gente está vendo uma maior taxa também em crianças e adolescentes, e isso também é um outro âmbito para a gente enxergar o que é o fenômeno do suicídio. Não é apenas sobre aquela coisa de que eu particularmente não gosto de olhar por essa ideia de que você deve se alimentar bem, dormir bem, enfim, essa coisa que acaba culpabilizando. Tem a ver só com o corpo, né? Não é só com o corpo, né? E é muito a ver também com a questão do Estado. Porque esse aumento de taxa de suicídio durante a Covid-19 se deu principalmente porque muitas pessoas perderam o emprego, a comida no mercado está super cara, as pessoas estão tendo que se adaptar e correr realmente atrás de muitas coisas. E aí a gente tem essa questão de que a intervenção do Estado nesse sentido também é muito importante e políticas públicas que façam com que as pessoas possam ter o acesso ao mínimo, né? Mas, ok, né, o Estado também tem interferência nisso, mas você não acha também que na sociedade que estamos inseridos, né, uma sociedade consumista, capitalista e tudo mais, não pode ser também um dos fatores que rege essa alta dessa taxa de suicídio? Sem dúvida, inclusive porque, além de ser uma questão, né, mais um tabu, que vem da área religiosa, né, principalmente o que a gente vê no catolicismo, com os pecados e tal, né, você não deve tirar a própria vida, tem a questão de que a pessoa que tira a própria vida, ela não está provendo. Ela não está provendo, ou seja, ela não está trabalhando, não está produzindo, então ela também não vai consumir. Então, são coisas que a gente não enxerga assim tão claramente, que são coisas da engrenagem do sistema. Então, isso está sim muito ligado com o capitalismo. Você acredita que a média das pessoas está mais voltada a quem não tem um emprego em si, ou tipo, às vezes quem tem um emprego também está tendo esse tipo de reação? Isso é o que a gente chama de sofrimento ético-político, né, na psicologia. É uma questão de que, mais uma vez, a minha forma de enxergar esse fenômeno é o seguinte, o suicídio ele é multifatorial. Então, por que é importante a gente entender que ele é multifatorial? Para não culpabilizar as pessoas, inclusive o indivíduo, e também porque se a gente atacar, por exemplo, só uma causa, a gente vai deixar de olhar para todo esse sistema, toda essa engrenagem que a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, é muito comum ouvir as pessoas falarem assim, aquele adolescente tirou a própria vida porque ele sofria bullying. Ok, o bullying é uma coisa que atravessou a história de vida dele, mas você vai olhar para aquilo, tem várias estruturas por trás que podem ter levado esse adolescente a cometer esse ato. Então, não é uma questão única.
São várias questões que elas são atravessadas tanto pela questão individual da pessoa, cada pessoa tem os seus motivos, digamos assim, mas existem todos esses outros fatores que são sociais. Então, por isso que a gente chama de sofrimento ético-político. E uma coisa muito comum também que as pessoas dizem é que quem comete suicídio estava com depressão, estava triste e tal. Nem sempre isso é verdade. Às vezes você vai ver as pessoas sorrindo. Né, eu gosto de dar o exemplo do ex-vocalista do Linkin Park, que ele cometeu suicídio, e nas últimas imagens ele estava sorrindo, estava com a família. Então, assim, ao invés da gente pensar em um único fator ou querer encontrar uma única causa, é importante a gente observar que essas pessoas elas estavam em sofrimento. Não, mas em diversas situações a gente tem vários fatores, né, que podem... Né, vários caminhos que levam a esse problema, mas sempre tem aquele caminho que é o motivo principal, né? No caso do vocalista do Linkin Park, a depressão ela é um sofrimento interno da pessoa, só que é um sofrimento, né? Quem está ouvindo aí no Spotify não está vendo, mas eu estou apontando para a minha cabeça. E é um sofrimento, né, psicológico e tal, então é muito mais simples, entre muitas aspas, ela não demonstrar todo esse sofrimento, né? Mas... Ou até, de certa forma, tentar mascarar para não causar sofrimento para as pessoas que estão ao redor. Perfeito, Vitor, ela consegue mascarar melhor, mas você não acha que essas pessoas que têm depressão, ansiedade e tudo mais, elas não demonstram que tem esse tipo de doença, esse tipo de causa? Existe mais um tabu, né, de que a gente precisa ser perfeito. Então, voltando para aquela ideia do capitalismo e da gente ter que performar e produzir, etc. Realmente existe ainda essa ideia de você se mostrar perfeito, firme, né? Uma pessoa de sucesso. Isso, uma pessoa de sucesso, é muito comum hoje. E isso pode sim interferir na forma como as pessoas vão buscar auxílio psicológico. Em questão sobre a depressão, a ansiedade, é lógico, existem descritores de sintomas. Eles são importantes também. Mas eu gosto de trazer uma outra visão com relação a isso, que é observar esse sofrimento, né? A pessoa que comete suicídio, afinal, antes de qualquer coisa, de colocar como se ela fosse um sintoma, ela é uma pessoa em sofrimento. E aí, pra gente entender o seguinte... sem ficar nessa coisa do que é certo, o que é errado, como que a gente deve agir, é pensar que cada pessoa é diferente da outra e cada uma vai sentir mais ou menos impacto nas suas relações. Então, a forma como as pessoas se relacionam está muito mais ligada com a forma que elas vão lidar com esses afetos. Afetos no sentido assim, do que como que eu afeto o outro e o outro me afeta. Nesse sentido. Social mesmo, socialmente falando. Sim. Não, mas é porque essa parte que você falou é meio nova pra mim, né? De as pessoas... É claro, né, cada pessoa é diferente, então a depressão ela ocorre diferente em cada maneira. Mas ainda assim não deixa de ser uma doença, né? E assim como, por exemplo, trazendo um exemplo bem esdrúxulo, assim. Assim como a gripe... eu posso pegar porque alguém tossiu do meu lado, ou eu posso pegar, sei lá, que eu beijei alguém. Ainda assim, ainda tem o mesmo fator que é o contato. Não aconteceria o mesmo nesse tipo de doença? Ou... Então, isso é como se a gente falasse que se as crianças verem beijo gay na novela, elas vão ser gays. E não é bem assim que acontece. É justamente pela forma como cada um entende o seu entorno, como que se relaciona com as outras pessoas, com o próprio meio. E aí a gente está falando de relações familiares, profissionais, afetivas, enfim, todos esses tipos de relações. Acho que a questão principal é que a gente quer saber se tem alguma forma de identificar esses traços e essa doença em alguém que está ao nosso redor, né? Porque como a gente está no Setembro Amarelo, até levar para o público saber identificar ou, né, enfim. Não sei se necessariamente em si mesmo, talvez alguns pontos que aí você fala, tipo, nossa, estou chegando a tal ponto de tirar minha própria vida, né? Uhum. Ou até, tipo, eu estou em contato com determinada pessoa que está tendo um movimento diferente, tipo, quais seriam esses movimentos, quais seriam talvez alguns traços, né? Sim, existem algumas coisas que a gente pode observar, que é, por exemplo, pessoas que começam a se isolar do convívio com outras,
Tem também uma questão de, por exemplo, começar a passar senha de banco, de aplicativo. É complicado falar disso porque, por exemplo, todo mundo acha que o suicida ele deixa carta. Nem sempre. Mas existem essas coisinhas que a gente pode perceber, sim. Talvez um melhor material para a gente ficar de olho nisso, poder ajudar de alguma forma, é o site da Vitaleri, né? Que inclusive é uma questão, aqui no Brasil é uma das nossas maiores referências, e tem também Instagram e tal. E eles têm algumas cartilhas que falam sobre isso, sobre como identificar. E aí, além disso, né, o que fazer depois de identificar esses tipos de coisa? Primeiro de tudo, acho que tomar cuidado no approach que você vai ter com a pessoa. Sim. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente acaba culpando a pessoa, a gente acaba falando... Né, é uma doença e tem que ser tratada por alguém que é especializado, alguém que tem conhecimento, né? A gente pode sim ajudar, né? Eu acho que isso é também uma demanda social, né? Tudo isso que a gente está falando. Mas tem a questão de, assim, se você for conversar com alguém, cuidado para não falar com julgamentos. Tipo assim, apontar o dedo, basicamente. Isso. Não faz isso, por que você tá triste? A vida é tão boa. É importante entender que para aquela pessoa, gente... Não é mais isso que tá... Não é, ela já não tá vendo tanto sentido nas coisas. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, como conversa, que tipo de post, por exemplo, publica. Uma coisa que, assim, eu sempre falo, não façam, não abra DM para conversar. A galera faz isso em redes sociais. E agora tá aparecendo tipo, muito... tá mal, aí a solução é conversar com milhões de gente, pessoas ali que se passam até por psicólogos ali, né? Que aí todo mundo começa a dar só seu estado de consulta ali. Isso. Né? O atendimento psicológico em casos de, seja tentativa ou ideação, que a gente chama, existe uma técnica, existe todo um manejo que a gente chama, né? Então, o que a gente pode fazer? Ouvir a pessoa. Ouvir, mas ouvir, gente, é ouvir mesmo. Sem julgar e tal. E além disso, mais importante ainda, você vai ouvir a pessoa, indicar caminhos para que ela procure auxílio profissional, né? Sempre buscar isso. Isso que me traz uma pergunta que eu fiz um pouquinho no backstage, um pouco antes para você. Tem alguns caminhos, né? Tem a psicanálise, tem o psicólogo, tem a psiquiatria também, né? Terapia também, acho que são diferentes os 4, né? Sim. Sim e não. Sim e não. Tudo certo. se conversa. Não sei se nesse caso em particular, mas para qual indicar, para quem indicar, normalmente? Tá. Um dos caminhos que eu acredito que isso, se vocês puderem até escrever, é importante. Vou tentar ser clara aqui, mas seria o CVV, que você liga 188, Centro de Valorização à Vida, que são voluntários, não necessariamente são profissionais da saúde, tá? São pessoas da sociedade civil, que fazem cursos e eles estão lá disponíveis para atender essas pessoas. Eles conversam com essas pessoas depois, mas eles sabem como conversar. Eles são meio de campo para um psicólogo ou não, sinceramente? Não. Na verdade, eles funcionam como tem ali, você apertou o botão vermelho. Eu tô pensando... Ali é a pessoa que vai te travar na hora e vai tirar qualquer hipótese. Ela vai tentar claro, conversar com você e tentar te manter próxima. Isso. Eles vão tentar manter você ali no telefone para que você, enfim, se restabeleça um pouquinho, como a gente gosta de falar, se regule emocionalmente. Mas o caminho principal, né, que a gente tem que ter em mente é indicar as pessoas para o SUS. Né? Existem o RAPS, ele é a rede de apoio psicossocial, que dentro dos RAPS tem os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossocial, que ali terão psiquiatras e psicólogos. Né? Então, esse é o caminho indicado, é procurar um profissional. Quem tiver acesso com profissionais que são da rede particular, também. Mas isso vai depender muito... plano de plano médico, tá? De Ouviu, como né, é a coach? pessoa, a renda. Você não é o profissional adequado para isso. Fiquem longe de coach, pessoal. E isso é uma polêmica que eu gosto. Dos Polêmica? coaches. Gostamos de polêmica nesse programa. Pô de caco e polêmica, ó. Por quê? Então, os coaches, gente, existem muitas pessoas que são realmente bastante competentes no quesito coach. Só que o coach, ele é o quê? O treinador.
Então, eles vão trabalhar com coisas motivacionais e tal, voltadas para o trabalho. O que Voltados a gente... até para essa parte do sucesso em si, né? De, Exato. reforçar você nesse ponto que às vezes não é o que você Isso. tá precisando ali. Você tá Isso. precisando se acalentar e ficar um pouco mais... Exatamente, por Suavão. isso que é polêmica pra gente, porque às vezes eles tentam pisar em um território que talvez eles não tenham tanto domínio assim. E eles podem acabar também, dependendo da forma como é feita a sessão com eles, a pessoa pode adoecer. Justamente por causa disso que você falou. Isso é uma coisa que acontece muito. Cobrar performance. Eu falei com um pouco de... propriedade, porque realmente eu tenho 22 anos hoje e passei por certa forma nesse processo. Então, entrei nessa experiência de coach, é que meu pai é coach, né? Então ele é bom, ele sempre visando o meu bem, óbvio, né? E eu acredito que a maioria dos coaches, né? Todas as pessoas que estão voltadas a ter resultado, tipo, estão voltadas para, tipo, você quer ter sucesso para poder conquistar mais coisas e poder ajudar mais pessoas. Normalmente é isso, né? Compensação, a pressão acaba sendo tanta que você acaba se destruindo por dentro, né? Isso é preocupante. Sim, a questão de ética, né? Tem alguns profissionais, não é que eu tô falando, todo coach é ruim, não é isso? Sim, claro. Mas sim. Tem alguns que eles têm mais delicadeza em saber até onde eles vão. Né? Não é o problema o trabalho do que Ou o coach faz. até enxergar, né, do outro lado, tipo, que ponto que eu tô abordando que ele tá realmente entendendo ou até que ponto tá fazendo sofrer, né? Sim. E aí eu acho que volta pro que a gente estava falando lá no início da conversa, que é como a gente está inserido numa sociedade capitalista que, né, preza pelo mais. O coach em si é uma técnica uma arte, eu não sei direito o que falar, que se utilizava, né, lá nos Estados Unidos como performance empresarial, né? Só que aí, né, as coisas sempre, ao decorrer do tempo, acabam mudando. Mas é essa pressão que a sociedade que a gente tem inserido acaba exercendo, né? E... criando até coisas como o burnout, por exemplo, Isso, né? exatamente. Pode até falar um pouco mais sobre? Sim. essa O questão? burnout, ele é conhecido também em português como síndrome do esgotamento profissional. Ele vem da palavra em inglês, a junção das palavras burn e out, que é queimar para fora. Então é literalmente quando o esgotamento mesmo, você queimou por dentro que você está colocando para fora. Ele é uma expressão de comportamento que junta nossos pensamentos e também a questão física, né? As pessoas com burnout é muito comum terem aí a ansiedade, elas podem desenvolver a depressão e tal, enfim, falando daquela listinha de sintomas que eu tento fugir um pouco, mas é um esgotamento profissional. Normalmente vem de pressão, né, de muitas horas de trabalho, essa cultura de competitividade e muita responsabilidade, que inclusive tem uma outra palavra em inglês que é a hustle culture, que na verdade a tradução é cultura da pressa, algo assim, que é basicamente a correria, né? Só que não aquela correria de tipo, você falar assim, puta, essa pessoa é mó correria. Não, é a correria do tipo assim... Tô correndo, mas tô produzindo, isso, né? Mas não, chegou a um trabalha ponto... enquanto eles dormem. É isso. Então, essa cultura, ela é muito interessante, porque tem algumas pessoas que fazem muito mesmo o hustle culture, porque aí você se pergunta, né? Essa pessoa, ela tá buscando o quê? Ela foi impelida também, de certa forma, a ser assim, porque são pessoas que vão buscar o sucesso, como você falou antes, tem essa questão da performance, e isso vai trazer um monte de problema. Tipo, por exemplo, você acaba não ficando mais tempo com a sua família, seus amigos, você coloca essas pessoas como se fossem algo supérfluo para que você atinja esses outros objetivos que são mercadológicos. E aí você começa a dar mais atenção para essa figura que você está criando de bem-sucedido. Em muitos casos, o bem-sucedido acaba se perdendo, tipo, num propósito. Tipo, qual que é o propósito final, né? Então, em muitos trabalhos, né, se questiona sobre isso, né? Tipo, qual que é o propósito final de você estar fazendo aquilo? Né? E aí, quando você perde o propósito, você perde a vocação, você perde a vontade. E depois, todo esse hustle, tipo, vira depression. Exatamente. A gente vai se depreciando, a gente vai deixando de olhar para certas coisas. E quando a gente perde o sentido, isso é muito importante. Em todo esse assunto que a gente está falando, a questão do sentido é muito importante. Porque, no fim das contas, todo esse adoecimento emocional, mental, né, psíquico, ele vem muito também de uma coisa de perda de sentido. E aí eu acho que, mais, né, de novo, voltando para o início da conversa, que é
como a pressão religiosa funciona nesse tipo de coisa, né? Porque, né, a gente tem muito daquele ali, o sentido da vida, né? A gente tem que, né? E Prosperar. como é que você enxerga esse papel da religião na vida da pessoa? Você acha que mais atrapalha do que ajuda? Ou pode ser conciliado isso? Bom, como uma pessoa da psicologia, eu tenho que falar que depende. Tudo depende. Segundo meu professor de mídias digitais, depende, responde quase tudo. Exato. Mas é verdade, porque para algumas pessoas a espiritualidade ela pode ser tanto um fator que vai ajudar ela a encontrar sentidos para tudo, como pode ser um fator que está aprisionando a pessoa. Tá bitolando a pessoa em um determinado ponto. Isso. E aí eu não vou falar nem sobre, X religião faz isso, a outra não. Não é isso. Voltando para aquela ideia, tudo depende de como a pessoa se relaciona com os contextos no entorno dela. E aí eu queria puxar de novo esse ganchinho do contexto social, que é de uma discussão que eu vi no Twitter recentemente. Eu achei ela bem interessante e, né, quem diria que agora eu poderia estar conversando com uma especialista sobre isso. É de que tem aquela fase de que só o rico tem essa doença, só o rico tem depressão, só... E as pessoas da nossa classe social, né, os proletariados aí, o que fazer? Porque a gente não tem tempo, o mau tempo que a gente tem é para descansar e tentar voltar para toda essa rotina maluca que a gente está vivendo hoje, né? Eu queria que você falasse com esse pessoal agora. Tipo, o que eles podem fazer, o que dá para fazer, se dá para fazer alguma coisa, algo do tipo assim. Por exemplo, alguém que não tem condição de pagar um psicólogo. Né? Porque realmente um empresário, um CEO consegue ter a condição, às vezes nem usa, né? Mas tem a condição de pagar realmente um plano de saúde ali que consiga suprir um psicólogo ali e tudo mais. E como a gente tá falando, né, sobre o tabu de suicídio, essas coisas, que a gente sabe que não tá ligado só a uma classe social, né? Isso envolve toda a nossa sociedade de cima a baixo. E aí agora me veio essa preocupação com, né, a minha turma aí, os proletariados. Sim. Não, que inclusive eu diria que são sim os que mais sofrem. É a maior parte, né? É a maior parte, acaba sendo justamente pela questão social, econômica, questões de políticas públicas. A gente não tem isso bem estruturado. Agora, com tudo que a gente está passando, tá nítido. Qualquer compra de mercado é mais do que R$100. Tem pessoas que realmente estão passando fome. E você sai com a sacola vazia. Você sai com a sacola vazia. E aí você pensa também nisso, né, eu acho que tem uma frase muito interessante, né? Uma paciente minha, certa vez, disse, paciente aqui da clínica da faculdade, né? Que ela passou por um luto, ela fala assim, pobre não tem direito nem a sofrer o luto. Isso, exatamente. Não tem tempo, né? Então, assim, a gente acaba... Aquela questão da produção, trabalhando, e a gente acaba passando por cima de algumas coisas. Aí que entra o tabu, aí que entra a religião, aí que entra tudo isso que a gente tá falando. Existe o tabu de que se sentir assim é frescura. Isso é um dos mais comuns, eu acredito. Isso está relacionado à questão de idade também? Porque, tipo, por exemplo, às vezes acaba sendo de... até... A turma mais velha, né? A turma mais velha chega a falar, tipo, isso, tipo, depressão é da geração mimimi, sabe isso? É engraçado, porque eu antes de ter, eu tinha essa sensação por... Óbvio, não por coisa ruim minha, mas tipo, por costume que eu sempre tive essa informação. Que tipo, não tem esse negócio de ansiedade, depressão, não, é tudo essa geração mimimi que tá... TDAH é coisa de agora. Exato, existiu há 2 semanas atrás, porque até então... Isso é um dos pontos também, né? Fica aquela pergunta no ar. Essas doenças, elas estão existindo agora ou a gente está falando sobre elas? Né? No fim das contas, são questões, não diria nem que é de geração, mas é de como essa questão do capitalismo interfere na nossa vida. Que a sociedade como que comporta em cima disso, né, realmente. Sim. Essa geração fala, né, que o mimimi é a dor que não dói em mim, né? Então... Isso, exatamente. Sim. E tem uma questão também de que, por exemplo, o que a gente estava falando do burnout mesmo, né? O burnout e o suicídio. Existe uma ideia de que o burnout leva ao suicídio. Não necessariamente. Assim como eu falei que nem todo suicídio ele é aquela pessoa triste. Pelo menos você não vai ver essa expressão emocional. Mas burnout e suicídio, eles
podem ter uma correlação, mas não necessariamente o burnout é a causa. Lembrando do que eu falei antes, de que é multifatorial. Existem muitas causas. Sim. Não, e até isso que você citou realmente de que, óbvio, né? Acho que o ser humano ele foi moldado a criar-se máscaras, né? Pra se proteger e proteger, de certa forma, os outros, talvez, né? Então, você pega uma pessoa que realmente está sorridente, a gente citou o exemplo do Linkin Park, por exemplo, que tá ali sorridente, tá extrovertida, tá animando ali o tempo todo, mas no seu interior ali, né? O interno que tá complicado, né? Exatamente. E aí a gente fica com aquela coisa também de que às vezes a pessoa realmente chega ao fim do ato, né? E a gente fala assim, putz, o que eu podia ter feito? Né? Então, é importante a gente... Como eu não percebi... Isso. Né? Isso é culpabilização. Isso é um grande problema que todo mundo... Porque, assim, um suicídio, gente, ele afeta todo o entorno. Ele afeta a família, ele afeta amigos, toda a área profissional, enfim, todas as pessoas que estão ao redor. É sempre um choque. Né? É sempre um choque. Só que aí não dá pra culpabilizar nem a vítima, nem as outras pessoas. Porque, de novo, é multifatorial. Então, essa culpabilização, ela vem de tudo isso que a gente está conversando, todas essas dinâmicas de produção e consumo, mas pensando principalmente, né, algumas pessoas falam assim, que poderia ter feito? Não, gente, a gente tem que entender que a morte, isso é um pouco polêmico também, morreram direito. Bem polêmico. Disserte sobre isso. É bem polêmico falar isso. Principalmente para a psicologia mesmo, tem muitas psis que talvez não concordariam com isso, mas morreu um direito a partir do momento que você é um ser humano vivo. Livre-arbítrio, né? É a questão do livre-arbítrio e, assim, a gente achar que quando alguém morre dessa forma e a gente fala assim, o que eu poderia ter feito... Gente, não é sobre você, né? É esse o ponto, a gente transforma tudo pra tentar justificar algo. Mas se culpar até, de tipo, nossa, que é óbvio, né? Acho que o que se passa normalmente também é que o ser humano tá destinado a, tipo, sempre vivenciar no egocêntrico. Tipo, é a minha história, né? Eu sou o ator principal, então, tipo, se acontece algo daquilo, o Sim. que eu interferi naquilo, o que eu influenciei naquilo. Sim, e isso é uma forma das pessoas lidarem, porque ninguém sabe lidar com a morte. Essa é a grande verdade. Ninguém sabe como falar sobre isso, né? Eu acho que aliás, o que vocês estão fazendo aqui no podcast, de ser um papo aberto sobre isso, gente, é muito difícil. Sim. As pessoas falam assim, não, para com esse assunto. Então, Flávia, a gente já comentou sobre o papel do Estado, o papel da religião e acho que vem, né, se não a principal parte, a família. Família e amigos, né? Acho que é isso. mais... De uma maneira geral. É aí que eu ia puxar. Qual que é o papel deles nesse assunto? Então, que tipo de família que a gente está falando? Porque, né, é aquela família nuclear, o homem cis, hétero, com a mulher cis, hétero, filho e tal. É essa família. Eles estão juntos? Eles estão separados? A família tradicional. Ele tem contato com o pai? Ele tem contato com a mãe? Eu moro Tem junto, irmão? mas eu não me dou bem com os meus pais. Mas não deixa de ser, né, a família, né, no caso ali. Se é boa ou ruim, isso vai uma questão de novo do e é uma contexto questão social, de né? como você se relaciona. Porque, e as pessoas que, por exemplo, moram sozinhas, ou que os pais faleceram? Às vezes a família são os amigos, né? Então, assim, mais do que pensar a palavra família, é pensar em alguma estrutura ali que te dê suporte e segurança, né? Ser um ambiente seguro. Se a gente pensar em prever, a gente está culpabilizando e colocando em caixinhas. Mas a gente pode pensar em prevenir, que é mexer em todo esse sistema e estar alerta. Sim, isso faz parte, né? E falar sobre isso. Uma das coisas também que a gente não deve fazer é falar sobre como fazer. Ou expor cartas, porque aí é um desrespeito, inclusive, com as famílias. Enfim, buscar não dar esse tipo de atenção para esse conteúdo, né? E aí eu até puxo um fato interessante, né? Mais uma vez o Andres aqui trazendo, né, séries e filmes, sobre aquela série, né, a 13 Reasons Why. E como, né, ela foi polêmica, né, porque como, né, gravar fita cassete e tal, e isso apesar de a gente estar se falando tanto, tem que se ter
um certo respeito, um certo cuidado em abordar esse tipo de tema. E como é que você vê a propagação da mídia em relação a isso? Eu acho que essa série, principalmente, ela mostra o seguinte: os adolescentes estão falando sobre isso. Isso é muito importante. Eu acho muito bom que hoje a galera mais nova tá falando sobre isso, que não é tão tabu, talvez, pro pessoal mais velho, por conta de religião e tudo mais. Então, a gente não pode negar. Isso é um fato, isso acontece das mais diversas formas, das mais diversas famílias, enfim, né? Tudo isso que a gente tá falando. Mas os adolescentes estão falando sobre o que a série, né? Eu acho que o ponto polêmico é justamente esse. Eles mostraram, né? Então, isso é algo que tem que tomar um certo cuidado. Mostrou-se o processo, né? Mostrou-se tudo. E assim, gente, a gente sabe que se buscar no Google, você vai encontrar lá diversas formas, nos chans, né, os fóruns, enfim. Você encontra tudo isso. Só que assim, não é... Por isso que existe aquela coisa, as pessoas acham que não se deve falar sobre. Não, você deve falar sobre justamente pra gente chegar nessa compreensão. O que não se deve é tudo isso que a gente falou, né? Disponibilizar a carta, falar como que foi, fotos, que isso é uma coisa muito comum em grupo de Telegram agora. A galera... E se dá não gatilho, né? Mas você instiga uma coisa que estimula, né? Quem tá ali próximo do abismo, né? Se ela precisava de um estalo, ali vira tipo, pô... Sim e não, né? Porque, na verdade, isso é mais um dos pontos, né? Acho que de desmistificação. Talvez, acho que era uma das perguntas que eu ia acabar fazendo, não sei nem se tá aqui, mas... Porque tem gente que fala que você tem que ser muito corajoso pra se matar, realmente, né? Então, é um fenômeno de uma pessoa que está em sofrimento. Então, mas existem essas frases assim, fulano é corajoso. Então, não, fulano, nossa, foi uma covarde, desistiu. Ou aquele, né, quer matar a dor, ele se matou porque ele queria matar a dor. É isso. Isso é o que acontece com a pessoa. Ela não tá aguentando mais passar e sentir o que ela tá sentindo. Então, não é uma questão de coragem ou de covardia. Mas sim, enfim, é mais um tabu também de como as pessoas enxergam. E quando a gente coloca essa coisa da coragem ou covardia, de novo a gente está culpabilizando e está tornando individual um fenômeno que ele é, de novo, multifatorial, enfim, tem várias outras questões envolvidas. E você teria algum, né, já que a gente pegou assim, esse ganchinho da série, teria algum programa, algum documentário, alguma pesquisa que, né, para o nosso público, se ele quiser pesquisar e ir a fundo, que ele consiga de uma maneira que seja, né, coerente e decente? Hoje eu vou trazer de novo a questão do CVV e do Vitaleri, porque hoje no Brasil o que a gente tem de material focado nisso, tanto para profissionais como para o público leigo, são eles. São os melhores canais que a gente tem. Né? Agora, em questão de entretenimento aí da indústria audiovisual mesmo, a gente vai ter um monte de séries e filmes que falam de suicídio de alguma forma, mas talvez não exatamente educativa, que eu acho... educativa. Da maneira correta, né? De prevenção. De prevenção. Isso vem sendo feito, por exemplo, o próprio 13 Reasons Why, depois da polêmica, eles começaram a colocar um disclaimer em todos os episódios. Sempre que existe, principalmente a Netflix, né? Qualquer série que trate sobre isso vai ter lá um disclaimer, né? E eu não sei se vocês já pesquisaram, mas o que aparece lá, né? Eu não lembro se é um número, um site, enfim. Ele tem direcionamento também para o Brasil. Então não é... Ele redireciona, legal. Ele tem questão que vai estar lá o CVV, vai estar tudo isso. Eu tava pensando numa última pergunta pra gente fechar. Na verdade, que tá linkado a essa questão das mídias, às vezes, né? Porque nós aqui gravando não deixa de ser uma mídia. E o que eu ia meio que levantar a bola, assim, tipo, a nossa conversa aqui pode ser, né? Espero que seja, na verdade, algo não só explicativo, mas que consiga prevenir alguma pessoa que tá do outro lado ouvindo, né? Pra que... Sim, com certeza. Bom, eu acho que perceber se a gente está passando por... Se na nossa cabeça estão passando sentimentos de desesperança, né? A gente não está conseguindo mais ver realmente sentido no que a gente faz no dia a dia. A gente está realmente muito triste.
tomar cuidado também com questões de ansiedade, né? De novo, por que eu não gosto de falar de sintoma? Porque ele acaba generalizando, deixando uma caixinha, e eu acho que não é bem assim. Mas, enfim, tentar perceber isso, e se você tá perto de alguém, ter aquela questão empática mesmo, não julgadora, de ouvir essa pessoa, mas principalmente encaminhar ela para algum serviço, né, de saúde. Aqui na faculdade, o curso de psicologia aceitam fichas de alunos. Que precisam passar. Isso, Legal. que existe uma triagem. Conta pra gente, então, como é que o aluno da USCS pode fazer para entrar em contato e como é que funciona lá? A clínica de psicologia é no Campus Barcelona, no prédio A. Eu não tenho agora de cabeça o telefone, né, o e-mail, mas eu sei que o pessoal da edição vai dar um jeito nisso. Vai estar anotado aqui. E, enfim, os alunos podem procurar a gente, tem uma recepção lá, onde vão ser colhidos os dados e existe uma triagem que é feita e aí vai sendo disponibilizada conforme uma lista e também horários disponíveis da pessoa e dos alunos, né? Então, a gente tem esse serviço aqui, é gratuito, é da nossa clínica escola aqui da USCS, e os atendimentos são feitos por estagiários que são alunos do curso de psicologia e supervisionados pelos nossos professores. Então, eu garanto para vocês que é um espaço seguro, principalmente, é sigiloso e é de acolhimento, e a gente também tem lida, né? A gente é acompanhado para fazer o manejo também desse tipo de situação. Então, desde que se passou pela minha cabeça fazer algo... Eu queria aproveitar exatamente sobre isso por uma pergunta extra aqui, tá? Aquelas pessoas que, de certa forma, até brincam sobre isso. Brincam assim, né? De tipo... citam sobre, tipo, nossa, vou me matar aqui, vou me jogar da ponte, vou não sei o que lá. Até que ponto aquilo tá se passando dentro da cabeça, até que ponto aquilo é uma brincadeira, Excelente ou pergunta. até que ponto aquilo tá sendo prejudicial até para ela. A gente não tem como saber, né? Então. Acaba sendo, as pessoas fazem brincadeiras mesmo com isso. Por isso que é muito importante falar sobre isso e deixar claro que tudo bem se sentir triste, né? Tudo bem, tá mal mesmo. A questão é entender quando isso está afetando o dia a dia, afetando as relações, aí é o momento de procurar auxílio. Se tem medo de procurar auxílio profissional, tentar conversar com, alguma amizade, né, alguma pessoa próxima, que, como eu disse, isso deveria ser uma questão de todos nós estarmos atentos e tal. Falando sobre, né? Falando sobre, mas principalmente buscar esse auxílio. E aqui para os alunos da USCS, a gente tem a nossa clínica, né, como eu falei, tem o CVV, tem todos esses canais. E uma outra coisa que eu acho importante falar também é que o incentivo ao suicídio é crime. Tem pessoas que não sabem disso, mas Então, assim, tem a brincadeira do outro lado também, né? A pessoa, você quer, então vai. Então, isso é incitar. Então, é um crime que as pessoas podem responder por isso judicialmente. Mais uma informação aí interessante. Acho que é 100%. isso, né, Vitor? É isso. Flávia, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que foi uma conversa incrível e muito importante para a nossa sociedade. Acredito que... Para as pessoas que estão aqui, né, desse lado, mas também assistindo também. Espero muito que as pessoas que estão assistindo tenham mudado, influenciado. Então a gente agradece mais uma vez a sua audiência e se você está sentindo algum desses sintomas, está se passando algo parecido na sua vida, não deixe, né, de ligar lá no 188, que é o canal do CVV, e também procurar o SUS, procurar especialistas e procurar se tratar, tá bom? Essa aí é a dica principal que a gente aqui do Podcaco eu deixei para vocês. Perfeito. Pessoal, obrigada pelo convite, obrigada Podcaco. É um assunto delicado para a própria psicologia, a gente acho que jamais esgota esse tema de discussão, mas fico muito feliz que vocês tiveram essa iniciativa e, enfim, espero que acabe ajudando aí algumas pessoas. E agora vocês têm o contato aqui da nossa clínica para os alunos. Estaremos lá disponíveis para atendimento também. Você quer deixar algum jabá? Algum tipo?
Olha, eu tenho um perfil do Instagram que eu trato mais sobre aquelas questões de dependências tecnológicas, esse tipo de coisa, mas é fontana.pc. Tá bom? Agradeço muito a você que ouviu o Podcaco, agradeço a Flávia, agradeço ao Andrew por mais uma vez estarmos juntos aqui. Nos siga também no @CacoUsques, no @CamaleãoUsques, na @NovaUsques e se tiver alguma dúvida, né, quiser conversar com a gente, manda lá também no @Podcaco. Meu arroba também, né, nosso jabá aqui. Tem que fazer. @Vitinho_Magrini e o seu? @GomoOliver. Perfeito. Então, Te vejo no numa próximo. próxima. E esse é um programa oferecido pela Caco USCS com a apresentação de Vitor Magrini e Andros Maximino, roteirização de Felipe Souza e Deise Costa, direção André Barbeiro, edição Vitor Kenzo dos Santos.